Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos. Está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E a cada semana nós atualizamos aqui como andam os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao povo palestino, libanês e iraniano. Embora pareçam coisas diferentes, são parte de uma mesma ofensiva para controlar uma parte do mundo. Como já falamos aqui, Israel foi um estado sustentado por potências mundiais diversas. Há alguns anos, os Estados Unidos cumprem a tarefa de sustentá-lo. Ter uma potência militar naquela região importa para que os Estados Unidos tenham controle sobre algumas riquezas, como o petróleo, por exemplo. E é isso que explica o genocídio do povo palestino, os ataques ao Líbano, um país que faz fronteira com a Palestina e o Irã. O Irã é um país com muitas contradições internas, mas que é um problema para a dominação norte-americana na região. O Irã tem petróleo, mas além disso controla o Estreito de Hormuz, que é um braço de mar, uma passagem importante de mercadorias daquela região para chegar no resto do mundo. Falamos tanto deste conflito porque não são ações isoladas. O resultado do que acontece na Palestina e Israel, Líbano e Irã tem consequências diretas no resto do mundo e no Brasil. Não só porque o preço do petróleo muda no mundo inteiro, mas também se o atual presidente dos Estados Unidos sai mais ou menos fortalecido e o quanto ele se sente à vontade para atacar a soberania de diversos países no mundo. Ou seja, aumentar o controle dos Estados Unidos sobre os outros países do mundo. Vejam o que está acontecendo na Venezuela, Cuba, as ameaças sobre a Colômbia e mesmo o Brasil. Por isso que toda semana atualizamos a situação naquela região do mundo, o Oriente Médio, que parece tão distante de nós. E nessa semana a guerra ganhou mais capítulos que pode atrasar a paz na região. Primeiramente, Israel não respeitou o acordo de cessar-fogo e atacou o sul do Líbano. Em retaliação, o Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz. O ditador imperialista Donald Trump, por sua vez, foi na reunião marcada na Suíça para a assinatura do memorando de entendimento e proferiu ameaças, dizendo que se o Irã fechar novamente o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos destruirão o país e tomarão o estreito, e finalizou dizendo que daria uma surra no Irã. A delegação de negociação iraniana deixou a reunião em protesto contra as ameaças. Diante disso, os representantes do país persa salientam que, de acordo com a cláusula 1 do memorando de entendimento, qualquer ameaça constitui uma grave violação do acordo inicial. Além disso, de acordo com fontes da mídia iraniana, eles estão avaliando opções de respostas adequadas aos ataques verbais de Trump. Ontem, terça-feira, o Líbano e Israel fizeram uma rodada de conversas diretas para o fim dos ataques em Washington. Autoridades libanesas têm insistido que negociações presenciais com Israel são a única maneira de garantir o fim da guerra em curso desde 2 de março. O grande entrave desse conflito é que um dos principais objetivos do Líbano nas negociações seria garantir a retirada militar de Israel do país. Mas as autoridades israelenses de alto escalão declararam que as tropas do exército genocida sionista permaneceriam no sul do Líbano por tempo indeterminado. A autoridade libanesa disse que Beirute exigiria que Israel apresentasse um cronograma razoável para sua retirada durante as negociações e que seria a única chance de gerar impulso nessas conversas e nessa disputa de forças com o Irã, afirmou a autoridade. Para Israel, o objetivo das próximas conversas são de desarmar o Hezbollah e alcançar um acordo de paz genuíno com o Líbano, segundo uma declaração do porta-voz do governo israelense, David Mencher, na véspera das negociações. Enquanto isso, o povo libanês continua sendo vítima desse vai-vem de informações e ataques. Na semana passada, falamos com Emílio, boliviano ativista, sobre a situação da Bolívia, que protesta contra medidas tomadas pelo presidente direitista Rodrigo Paz, que atacam trabalhadores e campesinos. Depois de mais de 50 dias de paralisações, manifestações e bloqueios de estradas, os trabalhadores bolivianos decidiram dar uma pausa, principalmente nos bloqueios das estradas. A decisão foi tomada 3 dias depois que o presidente boliviano de direita, Rodrigo Paz, decretou estado de emergência, dando carta verde para o exército e polícia
usarem inclusive a força para eliminar os bloqueios. Evo Morales anunciou na segunda-feira a suspensão temporária dos bloqueios que ainda persistem no departamento de Cochabamba, seu principal reduto político no país. As barreiras ainda estavam instaladas onde seguiam os últimos protestos que exigiam a renúncia do presidente Paz. Morales fez o anúncio ao final de uma assembleia de dirigentes cocaleiros na localidade de Cauta-Enhe. Segundo Morales, é uma pausa e não uma rendição. O estado de emergência foi anunciado horas após um acordo para pacificar o país assinado na sexta-feira, dia 19, com líderes da Central Operária Boliviana, a maior central sindical do país. A medida tem validade de 90 dias, mas ainda deve ser ratificada pelo Congresso. Os ministérios do Governo e da Defesa informaram que devem emitir resoluções conjuntas para restringir os direitos de circulação, reunião e liberdade de movimento quando necessário. Segundo o ministro da Economia, José Gabriel Espinosa, o estado de emergência teria uma aplicação focalizada e não implicaria em restrições para a população nas regiões onde não há conflitos ou barricadas. A greve e bloqueios de estradas que começaram no início de maio, realizados por operários, agricultores e indígenas, tinha como objetivo exigir que o governo resolvesse a crise econômica, a pior que o país enfrenta em 4 décadas, e protestar contra a venda de gasolina de má qualidade, que gerou amplo prejuízo e descontentamento para a classe trabalhadora. E no último dia 16, o processo de privatização da Copasa foi concluído. O governo de Minas arrecadou 540 milhões a menos com a venda das ações do que se tivesse negociado os papéis a preço de mercado. Esse cálculo leva em conta o valor definido pelo Executivo durante o processo de venda de 15% das ações da estatal e o preço de fechamento da B3 naquele mesmo dia. Vale lembrar que o processo de privatização da Copasa foi dividido em 2 fases. Primeiro, o Grupo Equatorial se tornou o sócio de referência da empresa, adquirindo 30% das ações da companhia, que pertenciam ao governo estadual. Na etapa seguinte, o governo Zema Simões negociou outros 15% de forma fracionada no mercado. Nas 2 operações, a precificação dos papéis foi de R$ 49,03 por ação. Esse valor foi definido no dia 11 de junho. Nesse mesmo dia, a ação da Copasa já estava sendo vendida a R$ 58,50, R$ 9,47 a mais que o próprio governo, resultando nesse desfalque aos cofres públicos. O modelo utilizado para privatizar a Copasa seguiu o mesmo processo que a Sabesp. Inclusive, a Equatorial também saiu vencedora na qualidade de investidor de referência e hoje acumula reclamações nos canais de proteção ao consumidor por inúmeras intercorrências, como erro no valor das contas, interrupção de distribuição, demora no atendimento telefônico e também demora para a reparação presencial. Segundo registros, houve um aumento de 70% nas reclamações contra a empresa. Além disso, o alerta máximo acendeu após uma explosão em uma tubulação de gás na zona leste de São Paulo, causado por uma manutenção da rede de esgoto pela Sabesp. O incidente diretamente associado por técnicos e movimentos sociais à falta de fiscalização e à má gestão e à terceirização desenfreada da operação. Mais um capítulo da ficção Privatiza que Melhora, passando pelas nossas vidas. E no próximo sábado, completa um mês que a PEC 221 de 2019, que propõe o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, está travada na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e deve seguir assim até completar o mês. Afinal, nessa semana, está em pauta as festas de São João e o jogo do Brasil e Escócia, ou seja, quem vai decidir se o trabalhador poderá ou não conseguir mais um dia de folga na semana trabalha na escala 3x4 e nessa semana semipresencial. Uma verdadeira piada pronta. O presidente do Senado tem que despachar a PEC para a CCJ para dar continuidade ao processo. A CCJ, por sua vez, também não marcou reunião para essa semana, porque o presidente da comissão, senador Otto Alencar, não marca reuniões em semanas semipresenciais, quando os membros podem votar remotamente por causa do baixo quórum. Segundo a assessoria da CCJ, não houve sinalização de Alcolumbre para liberar a PEC. A oposição apresentou uma PEC alternativa, PEC da escravidão, propondo uma escala 7x0 e permitindo contratos por hora. A proposta da oposição foi despachada à CCJ por Alcolumbre no mesmo dia em que foi apresentada, dia seguinte à aprovação da PEC do fim da
6x1 e redução da jornada de trabalho. Felizmente, o senador Otto Alencar informou que vai priorizar a PEC do fim da escala 6x1 por ter iniciado a tramitação antes da proposta da oposição. Mas devemos ficar atentos, pois o plano de Davi Alcolumbre é promover mudanças na PEC a fim de adiar sua votação para depois das eleições. Pois se o Senado alterar alguma coisa, a PEC deve passar por várias comissões e talvez retornar ao plenário da Câmara dos Deputados. Nas próximas eleições, não vote em quem prejudica o trabalhador. Na terça-feira, dia 30, tem manifestação no país inteiro. Aqui em BH, vamos na Praça 7, a partir das 5 da tarde, e saímos em passeata às 7 da noite. E atenção, trabalhadores terceirizados em educação, da MGS e da Arte Brilho. Amanhã, quinta-feira, tem plenária de representantes no Sindirrede. Começa às 9 da manhã e vai até às 4 da tarde. Na pauta, a posição da categoria sobre as férias coletivas, a ação judicial sobre o acerto com a MGS para a cantina, portaria e faxina, acordo coletivo de trabalho, ACT, apoio ao educando nas OSCs e a situação dos artífices e mecanografia. Para os trabalhadores terceirizados dos caixas escolares, a plenária acontece na próxima terça-feira, dia 30 de junho, a partir das 2 da tarde, também no Sindirrede. Na formação, novas diretrizes para o tempo integral na rede e na pauta de discussões, acordo coletivo de trabalho, ACT, licença maternidade e desconto de greve. Esperamos vocês na sede do Sindirrede, que fica na Avenida Amazonas, 491, 10º andar, no centro de BH. E os coletores de resíduos sólidos de BH fizeram uma manifestação no dia 12 de junho em frente à prefeitura, cobrando que o prefeito cumpra os acordos feitos com o FUAD, o prefeito eleito que faleceu em decorrência de um câncer. Vilma, presidente da Copersol Leste, conversou com a Carol. Vamos ouvir. Olá, Vilma, seja bem-vinda. Se identifique, por favor. Meu nome é Vilma da Silva Estevam, eu sou presidenta e fundadora da Copersol Leste, que é a Cooperativa Solidária dos Trabalhadores e Grupo Produtivo da Região Leste. Como funciona a relação da Prefeitura com as cooperativas? A nossa relação com a Prefeitura sempre foi tranquila, né, com relação ao trabalho, com relação, né, às reuniões que a gente faz. Então, assim, sempre foi, a gente teve uma relação bem tranquila com a prefeitura. Não só com a Copersol Leste, mas com todas as cooperativas do modo geral, a gente consegue reunir, consegue sentar e conversar, mas o único problema que a gente tem com a prefeitura é que as coisas não se resolvem. Então, assim, é muita conversa, né, para pouca ação. A gente não vê nada de algo assim se concretizando na prática. A gente faz inúmeras reuniões, mas o que precisa mesmo a gente não consegue avançar. Qual o papel das cooperativas na coleta seletiva de Belo Horizonte? O papel das cooperativas hoje na coleta seletiva, a gente presta serviço de coleta seletiva. Essa coleta seletiva ela iniciou com um piloto em 2015, que era contratar as cooperativas junto com os catadores para prestar o serviço de coleta seletiva na cidade. Esse piloto ele foi implantado em 2015 com a Copersol Leste e foi a partir desse piloto, que deu muito certo, né, em 2015, que a prefeitura contratou as demais cooperativas para prestar o serviço de coleta seletiva na cidade. Existe outra política de coleta seletiva na cidade? Hoje não existe nenhum outro serviço, né, a não ser a coleta convencional, que é a coleta de lixo, né, porta a porta. Hoje só tem a coleta seletiva hoje, né, que a gente presta serviço junto com as cooperativas para prestar esse serviço de coleta seletiva na cidade. Quem faz todo esse planejamento é a prefeitura, a gente simplesmente executa o serviço como outra empresa faz. Acaba que a gente não tem outro modelo de coleta seletiva, né, em Belo Horizonte. Esse modelo de coleta seletiva é feito com os catadores, só existe mesmo a coleta seletiva. É claro que a gente tem outras iniciativas, que é a gente pensar uma coleta seletiva também incluindo os catadores autônomos, né? Que é o que a gente vem tentando conversar com a prefeitura, porque não incluir esses catadores hoje que já atuam na rua, já fazem serviço de catação, da gente incluir eles na coleta seletiva. Existe uma coleta seletiva que é feita no carnaval.
Uma outra questão também que a gente tem conversado muito com a prefeitura e que, diante de todas essas conversas que a gente vem conversando com a prefeitura, o reequilíbrio do contrato, que o contrato hoje, prestação de serviço de coleta seletiva, ele atende só os custos da coleta, ele atende só quem trabalha na coleta, que é o motorista, que é os 2 coletores, que é o pagamento de combustível, que é o pagamento do engenheiro técnico para acompanhar e o administrativo. Esse contrato ele não atinge todos os cooperados que estão dentro da cooperativa. Hoje a nossa luta com a prefeitura é que a prefeitura paga pelo serviço de triagem. Na última sexta-feira, vocês fizeram um protesto na porta da prefeitura. Qual foi o motivo? Diante de inúmeras reuniões que nós tivemos com a prefeitura e nós não tivemos resposta. Antes do prefeito falecer, o Fuad, a gente sentou com ele na prefeitura, ele deixou 7 milhões de reais para esse projeto, para essa implantação desse projeto, que é o pagamento pela triagem de coleta. E isso não foi nos garantido. Né? A gente vem fazendo inúmeras reuniões e a gente não está tendo nenhum êxito, nenhuma resposta da prefeitura. E aí onde nós fizemos essa manifestação na sexta-feira, né? A gente está lutando porque a prefeitura pague pelo serviço de triagem. Por que pagar pelo serviço de triagem? Porque hoje todas as cooperativas de associação, a renda dos catadores que trabalham dentro dos empreendimentos é a partir da venda do material. E a gente não consegue garantir hoje uma renda mínima, de um salário mínimo para os catadores que estão dentro das cooperativas. Por que a gente não consegue isso? Por causa da baixa de preço de material. Né? Então, na mesma hora que você tem um material que o valor dele está lá em cima, daí a pouco ele cai aquele preço e a gente não consegue garantir essa renda. Então, a única forma da gente garantir a renda para os catadores é a prefeitura pagando pelo serviço de triagem. E qual foi o encaminhamento? Já se reuniram com a SLU? Teve alguma solução? Nós estamos ainda aguardando a resposta, né? Depende muito dessa resposta. E quais são os próximos passos? Se ela for positiva, né? A gente ter essa reunião com o prefeito. Se não for, a gente vai fazer novas reuniões para a gente decidir qual os caminhos que a gente vai tomar daqui para frente. Mas eu acredito que da forma que a gente está, não dá para continuar, né? E aí a gente não pode ficar só na dependência hoje do mercado, de preço de material de mercado, para garantir a renda para os trabalhadores. E o Voz da Rede conversou na semana passada com Lisbeth Moya, uma jornalista cubana que não mora em Cuba, mas que tem familiares e amigos lá. Hoje nós conversamos com o Pepe, um cubano, sobre as ameaças e embargos estadunidenses contra a ilha, que está sendo atacada de várias formas pelo ditador imperialista Donald Trump. Vamos ouvir. Estados Unidos assume que a América Latina é seu pátio traseiro. Os Estados Unidos veem a América Latina como seu quintal. Buscam extrair da região todos os recursos possíveis para construir e sustentar seu poderio econômico global. Consequentemente, tem buscado e utilizado historicamente todos os mecanismos disponíveis para garantir controle político e econômico sobre cada país da região, neste caso, a América Latina. É importante compreender isso. A Revolução Cubana de 1959, além de transformar o socialismo em uma tentativa de construir o comunismo, foi fundamentalmente uma declaração de que o país não permaneceria mais escravo dos Estados Unidos. Foi uma revolução que buscou transformar a relação entre Cuba e os Estados Unidos em prol do bem-estar do povo cubano, reconhecendo que o bem-estar social não pode existir sem soberania e autodeterminação dos povos. Isso irritou os Estados Unidos. Não foi o fato de ser Cuba que causou ofensa, mas sim que, a partir de 1º de janeiro de 1959, Cuba se tornou um mau exemplo para a região, um alerta sobre o que supostamente não se pode fazer. Afirmar a autodeterminação, romper com políticas desiguais impostas pelos Estados Unidos ou rejeitar a dependência econômica e política exigida por Washington. Daquele momento em diante, Cuba nunca esteve na fila de espera como Marco Rubio ou Donald Trump poderiam alegar. Cuba sempre esteve no topo da lista. Cuba sempre foi o país cuja economia e sistema político precisavam ser destruídos para demonstrar ao mundo as consequências de uma nação que não se alinha aos interesses dos Estados Unidos. Diante dos acontecimentos na Venezuela, vistos
vistos pelos Estados Unidos como uma vitória política e econômica, eles apostam que podem alcançar o mesmo resultado em Cuba, acreditando que chegou a hora. No entanto, já tentaram todos os outros métodos: a invasão da Baía dos Porcos, atos de terrorismo e milhões de dólares em financiamento para a subversão e, em 67 anos, fracassaram. Assim, reconhecem que este é um momento crítico. A economia cubana está em situação precária e a população enfrenta dificuldades, o que significa que o apoio político à revolução também está em baixa. Enquanto isso, os americanos exercem influência sobre as redes sociais e a opinião pública, por isso estão lançando mão de todos os recursos possíveis. Quando o povo cubano, cuja resistência não é infinita, sua luta consiste simplesmente em suportar essa investida, na esperança de que, por meio de tal resiliência, possa enfim alcançar uma vitória, fazer com que o outro lado perceba, em algum momento da história, que deve nos deixar viver em paz. No entanto, essa resistência é extremamente difícil, não se trata de um empreendimento romântico, e é preciso compreender as circunstâncias de cada indivíduo para realmente compreendê-la. Hay que entender las condiciones de cada persona para poder entender. Voz da Comunidade. Olá, pessoal, boa tarde. Pode estar ali. Olá, pessoal, boa tarde. Então, como a gente tratou no último programa, na semana passada, a Secretaria Municipal de Educação apresentou alguns parâmetros para a reposição da greve dos trabalhadores em educação concursados da nossa rede municipal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como que foi imposta, né, como que foi feita essa organização que foi imposta pela Secretaria Municipal de Educação. Nós, tradicionalmente, pela força do nosso sindicato, temos conseguido construir formas de reposição que, inclusive, se relacionam muito com os elementos da gestão democrática estabelecidas pela LDB. No entanto, a LDB é essa Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação. No entanto, esse ano, a secretária excluiu uma série de atividades pedagógicas com entendimento muito limitado, obtuso e excludente sobre o que é a educação escolar. A secretaria está entendendo que atividades educativas é somente aquilo que é realizado em sala de aula pelas professoras e pelos professores. E a gente sabe que, na prática, isso é uma tentativa de punir aqueles e aquelas que realizam as greves, que fazem greves, que lutam pela garantia dos direitos aos estudantes. E com isso também querem, inclusive, expandir essa punição até para quem também não fez greve, porque desorganiza totalmente o ano letivo de 2027. E aí nós vamos conversar um pouquinho com alguns professores, né, que fazem atendimento aos estudantes, e que estão sendo impedidos de fazer essa reposição e de, né, trazer esse atendimento para esses estudantes. Nós vamos começar com a professora Adriana, que apresenta para a gente, Adriana, você está no PIP, o que é o PIP, o que isso significa? Olá, boa tarde a todas, todos os ouvintes. Então, eu trabalho no PIP há 3 anos. O que é o PIP? O PIP é um projeto de intervenção pedagógica. É um programa criado pela prefeitura, já existia há mais tempo, mas ele retornou com outro formato, agora pós-pandemia, para atender aqueles estudantes que estão em defasagem de aprendizagem. No meu caso, eu trabalho com o PIP Alfabetização, anos iniciais, e é um trabalho super importante que a gente faz com as crianças, eu diria essencial hoje para que elas aprendam. Então, a gente tem vários formatos de PIP, né? No meu caso, eu tenho pequenos grupos que eu atendo no próprio turno da criança, e elas têm aulas comigo, 3 horários por semana cada grupo, onde a gente usa outras formas para aquelas crianças que estão com dificuldades de aprender no espaço da sala de aula. Ela na sala com a gente, ela tem outras oportunidades, porque são menos estudantes, né, um número menor, a gente usa metodologias ativas, utiliza muito jogos, dá aquela atenção especial que aquela criança está precisando para aprender, né, às vezes até um atendimento ali individualizado, porque a gente sabe que as crianças têm tempos diferentes, condições diferentes de aprendizagem, vivências familiares diferentes. Então, o que tem nos deixado assim, eu falo em nome de inúmeras professoras que estão revoltadas com a prefeitura, indignadas, porque o trabalho que a gente faz é muito sério.
é muito efetivo junto a esses estudantes. E agora ela coloca como se o PIP não fosse importante, não fizesse parte do processo de ensino-aprendizagem, sendo que, segundo os próprios cursos que a gente faz da prefeitura, sempre coloca a importância desse projeto para que as crianças aprendam. Então, a gente está realmente, assim, indignado, revoltado com essa atitude da prefeitura, que é uma punição não só a nós, mas também aos estudantes mais vulneráveis dentro da rede municipal. E é importante, né, Adriana, que você coloca um ponto, que é a questão da recomposição da aprendizagem desses estudantes, porque a própria secretária diz que a reposição está sendo tratada nesses moldes porque ela tem que visar a aprendizagem desses estudantes. E aí ela retira exatamente um momento que é para o reforço escolar, a recomposição dessa aprendizagem, um atendimento diferenciado que auxilia. Então, né, mais uma vez, por trás desse discurso de que você está preocupado com os estudantes, com as crianças, você, na verdade, demonstra uma secretária que não está preocupada com os estudantes. Ela quer punir professores para, né, que não tenham movimentos grevistas em prol da melhoria da educação pública. Carol, e olha só, nós temos turmas no SMAE, no SGE, nós temos várias turmas e a gente tem que fazer o preenchimento de planilhas com frequência por horas, né? Eles exigem da gente uma apuração da frequência desse estudante em horas. Então, assim, como que agora vem com essa conversa de que não precisa ter essa frequência mais? Então, joga por terra todo o trabalho que as professoras e professores do PIP realizam com tanto empenho. Uma outra coisa que me chama muita atenção, sabe, lendo os documentos do PIP, é que nos critérios, porque a gente sabe que tem muito mais estudantes para a gente atender do que professores para fazer esse atendimento. Inclusive, a gente está reivindicando mais professores no PIP, porque não dá para uma professora por turno atender português e matemática de todas as crianças que necessitam. E cada vez mais a gente sabe que existem crianças dentro do espaço escolar que precisam desse atendimento. E um dos critérios é a vulnerabilidade social da criança, né, e a questão racial, né, que ela coloca também como um critério. Então, o que a gente está vendo é uma discriminação que a prefeitura está fazendo, justamente com as crianças mais vulneráveis, com as crianças negras, indígenas, dentro da cidade de Belo Horizonte. Porque essas crianças que a gente atende têm esse perfil, são as crianças de vulnerabilidade social, né, que têm mais dificuldades em casa, dificuldades econômicas, para que as famílias possam ajudá-las na aprendizagem. Então, eu acho muito sério o que a prefeitura está fazendo, tentando punir os professores que fizeram greve, ela está punindo as comunidades escolares, está punindo a criança com mais vulnerabilidade dentro da cidade de Belo Horizonte. Então, uma coisa inaceitável que a prefeitura está fazendo, que a Natália Araújo, que se diz secretária de Educação, está fazendo com essas crianças. Dri, e assim, é importante chamar a atenção do absurdo que é isso, né, dessa punição, ao não considerar as necessidades pedagógicas de recomposição dos estudantes, e como que todo esse processo demonstra a própria incoerência da Secretaria Municipal de Educação, que muitas vezes assume um discurso de que certas políticas são fundamentais e necessárias. Então, quando a gente, às vezes, faz a denúncia da precariedade de certas políticas, que é o que você está dizendo, né? Da necessidade de ampliar a quantidade de professores dos projetos de intervenção pedagógica, né? Ela vem dizer que esses projetos, eles são absolutamente necessários, então eles devem funcionar de forma mesmo precária, mas aí num contexto desse, que é para poder punir os grevistas, a prefeitura não hesita em dizer que esse atendimento pedagógico ele é absolutamente dispensável, né? Exatamente. Isso vai contra toda, inclusive, concepção de educação escolar e contra a legislação. Então, agora nós vamos ouvir também a Tati, que é professora da rede. Ela está, nesse momento, em condição de readaptação funcional, fez a greve também, e a gente também sabe da importância das professoras e dos professores, que ao longo das suas carreiras, né, algo que é muito comum no Brasil e no mundo, inclusive, porque a gente sabe que a profissão docente é algo muito difícil, seja ele em qual realidade que for, realidades mais e menos valorizadas,
Então, a gente sabe das condições que, às vezes, os profissionais da educação passam por situações de readaptação funcional, por motivos diversos de saúde, e o quanto que esses profissionais também são fundamentais no funcionamento das escolas, né? Eles contribuem tanto pedagogicamente, porque é importante lembrar, tudo que acontece dentro da escola é pedagógico. Não existe essa distinção de administrativo e pedagógico. O espaço escolar é um espaço educativo e todas as relações, todas as interações que acontecem lá dentro, elas são pedagógicas. Então, esses profissionais, eles têm uma importância muito grande, participaram ativamente do movimento de greve pedindo a melhoria das escolas e estão sendo excluídos e discriminados do processo de reposição, que também não tem pensado nos estudantes, porque esses profissionais contribuem muito para a garantia do funcionamento da escola. Tati, fala um pouco para a gente sobre esse contexto, como que você tem se sentido, vivenciado essa realidade. Fala para nós também de como que é importante o papel dos professores em readaptação nas escolas. Boa tarde, Thalita, Carol, todos os ouvintes. Bom, eu estou em readaptação desde o ano passado. E como você mesmo disse, Thalita, esse processo de adoecimento vem do próprio trabalho, né? E aí a gente sai de sala de aula, mas a gente permanece realizando trabalhos dentro da escola, né? Eu trabalho de manhã e à tarde, em 2 turnos, 2 cargos, e realizo trabalhos diversos. E que a gente entende que os alunos na reposição, eles serão prejudicados com a nossa falta na escola. Eu atendo a biblioteca de manhã. Os bibliotecários da rede, eles são divididos em mais de uma escola. Então, cada bibliotecário, ele passa na escola 1 ou 2 vezes por semana. E na escola que eu trabalho de manhã, a gente está sem auxiliar mesmo da biblioteca. Então, o dia que a bibliotecária não está, se a gente não estiver, né, eu e mais uma readaptada que fica na biblioteca, os alunos não têm atendimento. Então, a gente faz o atendimento dos alunos na biblioteca, empréstimos de livro, atendimento aos professores. E muitos professores, né, levam os alunos à biblioteca e realizam projetos em sala com os livros que eles pegam semanalmente. Então, num período de reposição, esses projetos, esse contato, né, com a leitura, com a literatura, com acesso à biblioteca, ele estaria comprometido, porque não teria ninguém para fazer o atendimento na biblioteca. E tem outros serviços que a gente faz também. Na outra escola, eu atendo alunos em grupos pequenos para reforço também de aprendizagem. Assim como também tem um colega na minha escola da tarde readaptada, que a gente atende alunos em situação, né, de defasagem escolar. E como a Adriana falou, é um trabalho similar ao do PIP, a gente atende paralelo ao PIP, e a gente tenta, de forma lúdica, recuperar a aprendizagem desses alunos. Então, a gente entende que os alunos estão saindo prejudicados, né? A gente, quando trabalhador, a gente está sendo punido, mas o aluno, ele, né, já que é a preocupação da secretária, ele é um dos mais punidos, porque ele vai ter vários atendimentos suspensos nessa reposição imposta arbitrariamente pela prefeitura. E é importante, Tati, explicar, né, que você falou que você tem 2 cargos na rede, explicar para os ouvintes que o cargo da manhã é na educação infantil e que é exatamente o momento em que essa contato com a leitura, com os livros, é fundamental para desenvolver, né, esse gosto, essa apreciação, exatamente ali no estímulo também da alfabetização e do letramento. E à tarde você atende o ensino fundamental. Então, todas essas coisas, é importante os nossos ouvintes entenderem que a secretária ela fez uma escolha de privar os estudantes de algo que faz parte da carga letiva deles, das atividades escolares cotidianas. Então, quando ela faz esse desenho de reposição, ela faz um desenho, e que, segundo ela, foi uma escolha do prefeito, a secretária e o prefeito estão assumindo que eles acham que esses estudantes que foram lesados pela greve de alguma forma não têm que ter
o completo do atendimento escolar, fora a questão, né, do ano para 2027. Sim, Carol, justamente, eu trabalho, né, tenho um cargo no ensino fundamental, na educação infantil. Na educação infantil, eu estou no MEMEF, que atende, né, fundamental e infantil. Então, o atendimento, ele vai ser prejudicado aos dois segmentos, né? A gente não tendo esse direito de repor, em todo o período da reposição, os alunos vão estar sem contato com a leitura, esse ambiente de letramento que a biblioteca proporciona. Então, lá no meu caso, não vai afetar nem só os alunos da educação infantil, que é um momento muito importante para eles começarem, né, esse processo de letramento, mas também os meninos do fundamental até o 5º ano. E então a gente entende que não só o trabalhador está sendo perseguido, mas o direito da criança de ter uma reposição ampla, né, ele está sendo negado. Muito obrigada, Tati. Aí é importante, gente, a gente lembrar, né, na fala da Tati, a Tati falou dos bibliotecários, que também estão sendo, né, cerceados no seu direito à reposição, também estão tendo aí, né, esse impedimento, e também são os responsáveis, né, junto com os assistentes administrativos e educacionais que atuam nas bibliotecas, quanto os professores readaptados que atuam na biblioteca, a comporem ali toda aquela estrutura, a organização, e é, sim, tarefa dos bibliotecários serem os responsáveis pelo acervo, né, de livros que as bibliotecas têm. Então, é muito importante que a prefeitura, né, permita a todos os trabalhadores, sejam professores diversos, como bibliotecários e assistentes administrativos e educacionais, que atuam nas bibliotecas e nas secretarias escolares, que também fazem atendimento às famílias, o direito à reposição, né, porque essa perseguição afeta diretamente os estudantes e suas famílias. E para conversar um pouco mais sobre esse todo, nós vamos chamar o Anderson, que atualmente está numa direção, para poder dizer um pouco para a gente como isso tem afetado o cotidiano escolar e como que a escolha da secretária e do prefeito afetará a vida de muitos estudantes e suas famílias no ano de 2027, com os múltiplos calendários que teremos pela rede municipal de educação. Obrigada, Anderson. Olá, Carol. Olá, Thalita, né, Adriana. A escola que atuo caracterizado como se fosse uma escola da infância, né, que pega tanto educação infantil com crianças de 2 anos de idade, vai até o primeiro ciclo, né, com as crianças de 9 anos de idade, e para o clima e organização da escola vai ficar uma situação muito complexa, em que nós temos profissionais que participam de um movimento, né, por reivindicações de melhoria das condições de trabalho, de valorização, de melhor qualidade na educação pública da nossa cidade, retornam em que nós vamos ter profissionais. Essa dificuldade no clima escolar. E a preocupação que nós temos é que a comunidade escolar, que normalmente se reúne, né, através do colegiado escolar, existe uma preocupação com os estudantes da rede municipal que, porventura, passem num processo seletivo como o Centro Pedagógico, que passem no Coltec, no Cefet, a documentação dessas crianças ficaria a documentação pendente, principalmente se a gente for pegar estudantes do 9º ano, né, ou estudantes do 6º ano, em que se a reposição ela vai para 2027, fevereiro, tem uma possibilidade. Estamos com um pequeno problema técnico na comunicação com os nossos entrevistados. Dentro de instantes a gente volta com a conexão. Infelizmente não conseguimos restabelecer o contato com os nossos entrevistados. Na próxima semana retomaremos o assunto no Por Dentro da Questão. Intervalo cultural. E amanhã começa no Hipercentro de BH a 5ª edição da Festa da Luz. O tema deste ano é O Brasil é América Latina. A proposta da festa é construir um diálogo entre arte pública, luz, tecnologia e os vínculos culturais que conectam o país ao continente latino-americano.
A programação é gratuita e ocupa ruas, praças, museus, edifícios e monumentos de BH entre as 6 da tarde e as 11 da noite. São 12 instalações artísticas, mostra latino-americana de videomapping, música, performances, debates, oficinas e experiências imersivas. Todas as informações estão no Instagram da festa, que é o festadaluz.art, temudo e divirta-se. E chegamos ao final do Voz da Rede. Pedimos desculpas pelos problemas técnicos e se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music e no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagens para o nosso Instagram, @Voz da Rede Cindy Rede com D mudo. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.